Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto, hoje para falar um pouquinho sobre a saúde das crianças, aproveitando esse momento de férias de meio de ano, essa pausa nas atividades escolares e também o retorno das atividades graduais com a vacinação da população. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos recebendo em formato virtual, aqui na TV Câmara, a doutora Nádia Arenales, que é pediatra em Bauru. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Olá, obrigada. Doutora, para a gente começar a esse bate-papo, que eu acho que é muito interessante, principalmente para os pais, o que significa o termo puericultura? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente entender esse termo e também o que ele traz para as crianças, né? A puericultura é o acompanhamento pediátrico de rotina. Então, quando a gente leva o nosso filho no pediatra e fala, eu estou indo lá para ver se está tudo bem, ele não tem nenhuma doença, mas eu quero ver como é que está, isso é puericultura. E o objetivo é a gente, como pediatra, ajudar os pais a manter essas crianças saudáveis e também conseguir diagnosticar precocemente doenças que essas crianças possam vir a apresentar. Existe uma rotina? Qual a idade que é abrangida, né, a puericultura? Desde que nasce, vai até quando? Até é interessante para a gente entender o que é considerado uma criança, doutor. Sim, pois é. A puericultura, antes a gente falava que começava quando a criança nasce. Hoje a gente sabe que começa com a grávida. Então, uma mulher grávida, ela já tem indicação de passar no pediatra para começar a conversar com o pediatra e saber que hábitos ela pode ter durante a gestação que vão fazer diferença na vida da criança que está chegando. Depois a gente tem as rotinas depois que o bebê nasceu. Então, uma criança saudável, ela vai passar no pediatra logo na primeira semana de vida. Depois, nos primeiros 6 meses, ela vai passar todo mês no pediatra. Daí até um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, vai passar a cada 2, 3 meses, depois 2 anos, e daí as consultas elas vão se espaçando mais. E aí, lógico, depende do que a gente encontra naquele paciente, naquela criança. Pode ser que a consulta seja, né, antecipada, ou pode ser que a gente fale que dá para vir um pouquinho depois. E doutora, até que idade isso é acompanhado, né? Porque a regra é que a criança vai até 12 anos, depois ela se torna um adolescente. Até que idade o ser humano precisa procurar um pediatra? Porque às vezes o adolescente até fica um pouco acanhado. Mas eu não vou no médico de criança, eu já sou adolescente. Mas explica para a gente essa rotina depois que a criança já está um pouquinho maior. Pois é, a gente às vezes acha que depois que ficou maiorzinho não precisa mais ir no pediatra e às vezes as crianças ficam até sem saber onde ir, porque não querem ir num médico de adultos, digamos assim, né? Mas também não quer mais ir num pediatra. Mas os pediatras, a gente está capacitado para acompanhar os adolescentes também. Então, crianças de 12, 13, 14, até lá os seus 18, 19 anos, a gente ainda pode ver. Porque são crianças que crianças, né, assim, são adolescentes agora, não são mais tão crianças, mas ainda não chegaram na fase adulta de não terem mais indicação de acompanhar. O que acontece é que as doenças mudam, as questões mudam, né? Eu estou falando doenças, mas não necessariamente as doenças, né? As orientações. De repente, você vai para um adolescente, você vai abordar um tema que é preventivo, né? Você vai abordar com um adolescente sobre prevenção de uso de drogas, você vai abordar com adolescentes sobre questões sexuais, às vezes ele vai se abrir com o pediatra e vai falar assuntos que ele não se sente à vontade para falar em casa e vai receber orientações que talvez ele não fosse receber, né, o adolescente, se não tivesse indo ao pediatra. Então, a gente acompanha até os maiorzinhos. Certo. Doutora, a gente já vai entrar na questão das doenças, mas eu preciso aproveitar a sua presença aqui para entender, estamos falando de rotina, né? Para entender um pouquinho como é que essa pandemia alterou a rotina. É claro, óbvio que alterou a rotina, mas que consequências isso trouxe para o acompanhamento das crianças? Como é que a senhora avalia esse afastamento, se é que houve, das crianças dos consultórios médicos? Eu acredito até por experiência própria, né? As minhas filhas acabaram não indo durante a pandemia ao consultório médico. Isso traz alguma consequência, doutora? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Pois é, não foram só suas filhas. Muitas crianças deixaram de ir ao pediatra no período mais desse ano e pouco, né, que se passou desde que a pandemia começou.
Isso preocupou muito a gente enquanto, né, enquanto pediatra, porque a gente sabe da importância desse acompanhamento. Então, muitas vezes, por medo de exposição dos próprios pais, medo de exposição das crianças, essas crianças acabaram não sendo levadas para as consultas de rotina, a gente teve uma quantidade de faltas muito grande, a gente teve pacientes que, mesmo a gente entrando em contato, lembrando da importância de comparecer à consulta de rotina, os pacientes optaram por não ir, e isso pode trazer consequências muito, muito graves, né? Porque a gente, nessas consultas, a gente consegue diagnosticar precocemente doenças, né? Então, se essa criança ela estiver começando a apresentar qualquer alteração, a gente consegue pegar bem no comecinho, afinal, a gente está vendo essa criança de rotina, imagina, no primeiro ano de vida, a gente vê essa criança 7, 8, 9 vezes, a gente vê muitas vezes. Então, de repente, uma criança que não foi vista nenhuma ou que foi vista 2 vezes, né? Ela vai ter, ela pode ter problemas porque a doença pode já chegar num momento muito avançado. Além disso, a intervenção que a gente pode fazer, né? Então, quando a gente diagnostica uma doença, a gente já consegue fazer precocemente uma intervenção, um tratamento. E se você já pega um problema mais avançado, como, por exemplo, um atraso de desenvolvimento, você acaba fazendo o tratamento desse atraso já muito mais lá na frente. E o tempo de recuperação, ele acaba sendo um tempo ainda mais demorado. Então, demora mais ainda para se recuperar, afinal, demorou muito para começar a tratar. Certo. Agora, se a gente pensar na pandemia, os pediatras também acho que vão ter que se adaptar, porque problemas que não eram conhecidos nas consultas de rotina, agora podem começar a aparecer. Por exemplo, esse isolamento social, acho que mais afetados são as crianças, né? Perdem o contato com outras crianças. Um exemplo é a fala. Isso pode ter afetado, de alguma forma, algum sentido dessas crianças, doutor? Sim, infelizmente, o fato das crianças não interagirem, né, com outras crianças, com outros adultos, enfim, a falta de interação, ela pode trazer, sim, um atraso de desenvolvimento, um atraso de fala, e isso preocupa a gente, né? A gente entende, né, como pediatra, que é importante, né, que o isolamento ele tem a sua importância, claro, mas a gente também sabe que traz consequências para as crianças, e isso deixa a gente muito preocupado. Além dessa questão que eu falei da fala, dos sentidos, um outro problema é que a criança passou a ter uma vida sedentária. Algumas ainda conseguem se exercitar em casa, têm um quintal bacana. Agora, aquelas que moram num apartamento, por exemplo, passaram o isolamento dentro de um apartamento. Obviamente, elas diminuíram o seu ritmo físico e a criança tem muita energia para gastar, doutora. Como é que a senhora avalia essa situação? A obesidade pode ser um fator também que passe a surgir nos seus pacientes? Sim, as crianças, elas têm, realmente, elas precisam se movimentar muito, elas têm que fazer atividades, elas têm essa necessidade, isso faz parte do desenvolvimento infantil, da saúde mental das crianças. Então, a gente percebe que com a pandemia e com o isolamento domiciliar, essas crianças acabaram ficando mais sedentárias, acabaram ficando mais em casa, não só não se movimentando tanto quanto a gente gostaria, quanto elas gostariam, como também ficando muito expostas às telas, né? Elas ficam muito tempo na frente de celular, televisão, tablet. A gente tem um tempo que a gente recomenda que as crianças fiquem paradas na frente de uma tela, né? Um tempo máximo, lógico que quanto menos, melhor, né? Mas tem um tempo máximo. Por exemplo, crianças até 2 anos de idade, o ideal seria que elas nunca ficassem na frente de uma tela, nunca ficassem na frente da televisão, do celular, do tablet. Mas nesses tempos que às vezes as crianças elas não conhecem outras pessoas, às vezes pessoalmente, elas conhecem por chamada virtual, elas conhecem realmente pela tela. E quando também as crianças não podem ficar saindo de casa para fazer outras atividades, fica mesmo mais difícil que elas não sejam expostas, né, como a gente gostaria que elas não fossem. Então, elas estão muito mais expostas agora do que antes. Esse sedentarismo associado a isso, né, a esse hábito de ficar na frente das telas, ele aumenta as chances de que essas crianças desenvolvam doenças crônicas, como a obesidade,
e outras doenças, né, que vão vindo todas juntas pelo fato da criança ficar ali parada, sem poder brincar, sem poder ir num parquinho, né, realmente é uma fase que a gente está passando, que a nossa infância está passando, que é muito preocupante. Está aí a grande importância da retomada da rotina das consultas, né, o quanto antes, para que essas doenças possam ser minimizadas, caso tenha aparecido. Agora, uma outra questão também desse afastamento dos consultórios, a gente tem focado muito a fala na vacina contra coronavírus, né? O foco é esse. Mas as crianças, elas têm toda uma rotina vacinal que deve ser mantida. Isso também, de alguma forma, foi afetado, doutora? Com certeza, a gente teve uma baixa cobertura vacinal nesse período de pandemia. As crianças, elas deixaram de ser levadas aos postos de saúde, às clínicas de vacinação, para tomarem suas vacinas de rotina. Então, claro, existe a vacina do corona, que ela é muito importante, a gente está todo mundo torcendo para chegar a sua vez, né? E só que para as crianças a gente também tem várias outras vacinas que são de extrema importância, vacinas para prevenção de doenças que foram consideradas já erradicadas aqui no nosso país. E com essa falta, né, aos postos, essa falta de levar a criança para tomar vacina, por medo de se infectar, alguns pais até acham que, eu não tô, minha criança não está entrando em contato com ninguém mesmo, então não vai ficar doente. Vai sim, a gente precisa manter essa cobertura para a gente garantir que essa criança não fique doente assim que ela for exposta, né? Porque a gente está todo mundo torcendo pela hora que a gente vai poder sair todo mundo por aí sem ter que usar máscara. Então, quando essa hora chegar e que a gente realmente tiver a nossa exposição, né, voltando a um grau maior de exposição, essas crianças precisam todas estarem vacinadas com seus calendários em dia. Então, não dá para deixar para trás. A gente nunca deveria ter abandonado, né? Os pais, infelizmente, nunca deveriam ter abandonado nem as consultas de rotina, nem a rotina vacinal. Então, isso deixou a gente bastante preocupado. E para quem deixou esse calendário vacinal de lado, é possível retomar? Por exemplo, a criança que tinha que tomar algumas vacinas nesse último ano não tomou, como é que tem que fazer agora, doutor? Isso, daí é muito importante, com certeza dá para atualizar os calendários vacinais, a gente está todo mundo torcendo para que os pais voltem a atualizar os calendários de vacina das crianças, isso é de extrema importância. Então, vai depender da idade da criança e de quais vacinas que estão atrasadas. Então, os pais, eles têm, né, as cadernetas de vacina, eles devem pegar essas cadernetas, levar a unidade de saúde mais próxima ou a clínica de vacinação que eles optaram por vacinar seus filhos, leva essa caderneta, lá vai ter um profissional que vai analisar a idade daquela criança e quais foram as vacinas que a criança não tomou. De acordo com isso, eles conseguem definir e fazer, né? Então, tais vacinas a gente pode fazer hoje, tais outras a gente faz daqui a 2 semanas, um mês, tal vacina, infelizmente, não vai dar mais para tomar, porque tem vacina que passou o tempo, a gente não pode dar depois. Mas a grande maioria, dá para dizer que a quase totalidade das vacinas, a gente consegue recuperar esse tempo perdido. Então, a recomendação é que quem está com a vacina atrasada, corre para atualizar essa vacina. Tá certo. Bastante esclarecedora essa entrevista, viu, doutora? Quero agradecer já, mas antes de terminar, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é para caminhar para o finalmente aqui. Com essa retomada gradual das atividades, a gente sabe que agora no segundo semestre, muitas escolas já pretendem voltar às aulas presencialmente, o estado de São Paulo, inclusive, já liberou isso para alguns municípios, né, que optarem pela retomada presencial, e também para os consultórios. Qual é, que é a expectativa dos médicos, em especial da doutora Nádia, sobre a retomada dessas atividades, né, das consultas, também das aulas presenciais? Qual é a expectativa daqui para frente, depois de mais de um ano, quase um ano e meio de pandemia, né, doutora? Sim. Nossa expectativa é a melhor possível, né? A gente, pediatra, né, nós médicos, a gente sempre esteve lá esperando os pacientes virem para as consultas, a gente sempre deixou os nossos consultórios preparados, tudo para que eles possam vir na maior segurança possível, né? Existem regras de abertura, né, de salas de consultório nesse período que foram todas seguidas, mas acho que agora, com esse ânimo e com essa assim, essa facilitação que a vacinação está trazendo, eu acho que agora os pais vão voltar a frequentar os consultórios, então a gente está com uma expectativa muito boa
de que as crianças voltem para as consultas de rotina, de que a gente consiga compensar esse tempo aí que talvez alguns pais tenham perdido, né, de consultas e de acompanhamento de puericultura, e a gente está lá para receber todos eles, a gente já estava e a gente continua. Tá certo, doutora Nádia. Mais alguma informação que a senhora gostaria de passar, mais alguma orientação aos pais e crianças? Fique à vontade e quero agradecer muito a sua presença com a gente aqui. Ah, sim, obrigada. Eu acho que agora a gente precisa pensar que a gente está quase, falta mais um pouquinho para a gente conseguir chegar na nossa cobertura vacinal, e finalmente a gente poder começar a retomar algumas atividades que a gente vinha aguardando. Até lá, a gente continuar tomando bastante cuidado, continuar lavando as mãos, usando máscara, evitar que a gente fique todo mundo muito junto, não é? Porque a gente precisa fazer o que realmente é necessário. Então, o que é necessário mesmo nessa hora é a gente ir para a consulta de rotina, é a gente acompanhar as crianças, manter o calendário em ordem. Então, a gente conseguindo fazer isso, a gente vai chegar com mais segurança nessa próxima fase, que é o tão esperado segundo semestre. Muito bom. Doutora Nádia Arenales, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero agradecer também a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, sua companhia e até a próxima.